Barbosa vem mesmo pro Palmeiras? Textor falou a respeito. Montoro e Vitinho também foram oferecidos e tem uma bomba pra gente conversar. A nova lesão de Vitor Roque, presidente de rival ataca o Palmeiras sem motivo e a análise da partida contra o Jacuipense. Fala, família Palmeiras 90+, uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez para trazer as notícias do Palmeiras. E ó, eu estou gravando esse vídeo no exato momento em que Palmeiras e Jacuipense estão no intervalo do jogo. Ou seja, o meu humor está elevado porque o Palmeiras está ganhando de 2-0. Na segunda parte do vídeo, onde eu vou analisar a partida, o jogo já vai ter acabado e vamos ver se eu mantenho esse sorriso no rosto. Gente, vamos lá. Vamos começar falando aqui a respeito da situação do dirigente, né, o BAP, que hoje, em entrevista, atacou o Palmeiras de uma forma vil. Veja bem, abro aspas aqui pro BAP, tá? Quem quer ganhar dinheiro com o show tem de mudar de ramo. Ele chamou o Allianz Parque mais uma vez de um campo de plástico e atacou o Palmeiras diretamente no que ele entende que deveria ser proibido pelo futebol brasileiro. Ok, eu preciso começar esse vídeo dizendo que o dirigente do Flamengo não pode estar mais errado. É um pensamento retrógrado, antigo, arcaico e de quem não quer prosperar. Você entender que não faz sentido para um clube de futebol que precisa de capital para não virar SAF, impedi-lo, né, de capitalizar com todos os recursos que ele tem à disposição. Não faz sentido nenhum. O Palmeiras comprou outro estádio. O Palmeiras tem 2. Se for necessário, a gente manda os jogos em Barueri e loca nos momentos em que for preciso. Ok. Agora, eu prefiro isso do que todo esse show, né, que a gente vê os dirigentes do Flamengo fazerem para atacar o Palmeiras sem motivo nenhum. Se eles estão tão preocupados com o desenvolvimento do futebol no Brasil, que eles atuem em conjunto do Palmeiras para formar uma liga mais séria que cobre uma arbitragem profissional e um investimento real nas bases de todos os clubes do Brasil. Tomara que eles entrem nessa, né? Bom, gente, seguindo o nosso giro de notícias, infelizmente foi constatada uma lesão, né, no tornozelo direito novamente do Vitor Roque, tá? O Vitor Roque já tinha se lesionado, né, nesse tornozelo, infelizmente tomou uma entrada ali contra o jogador do Jacuipense, não acho que foi na maldade, no comecinho do jogo, e de novo sofreu uma lesão. Tá. O que a gente pode esperar do Centro Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras para o momento, né? Informações concretas apenas no dia 24 de abril à tarde, quando os médicos vão fazer todos os exames necessários para entender se o Vitor Roque vai poder voltar a campo rápido ou se é melhor esperar. E ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, né? Imagino que na de vocês também. Será que o Palmeiras acertou então em não ter colocado o Paulinho para jogar essa partida? Talvez tenha sido feita também uma análise de como jogava o Jacuipense. Eu achei um time assim muito agressivo na marcação, né? Além da lesão que a gente viu, pô, os caras foram expulsos, enfim. Talvez, de fato, o núcleo de saúde e performance do Palmeiras tinha razão. Era melhor poupar o Paulinho para que a gente tivesse aí êxito no restante da temporada. Gente, mercado da bola do Palmeiras está fervendo. E ó, hoje, de repente, 2, 3, 4 meses atrás do que eu tava. Dos vídeos que a gente postou aqui, né? Que eu falei, coisas estão acontecendo. E é por isso que eu sempre digo pra vocês: as negociações do mercado da bola que vão acontecer agora, elas já estão rolando há um tempão. E é por isso que a gente tem que estar sempre de olho. É um tema pelo qual os meus olhos brilham, vocês sabem. Eu sou apaixonado por transferência, negociação, enfim, gosto desse tema. E aí eu tava analisando aqui, o Textor hoje. Ele afirmou que o Palmeiras não tem nada de proposta na mesa pelo Barbosa. Só que, há pouco tempo atrás, ele falou a mesma coisa sobre o Marlon Freitas. 1 ou 2 dias depois, o Palmeiras estava anunciando o jogador. Tá? Então, assim, vamos lá. Vamos levar em consideração que o John Textor está blefando. E é isso que eu acredito. O Palmeiras está em negociação firme
com o Botafogo para trazer o Alexander Barbosa, tá? Isso é uma certeza. Se vai acontecer ou não são outros 500. Mas olha que situação engraçada, né? Por conta de tudo isso que tá acontecendo no Botafogo, tá se criando uma racha, um racha, né? Uma ruptura dentro do elenco gigantesca. Você já vai entender, eu já vou te explicar, tá? Ainda sobre o Alexander Barbosa. Compensa pro Botafogo negociar o cara agora para ele vir em junho. Como que a gente vai ter certeza que isso vai acontecer? Número de partidas. Se ele tiver 12, ele não pode mais jogar o Brasileirão. E aí seria basicamente uma afirmação de que o Botafogo estaria fazendo um movimento pra assim, do tipo assim, beleza, eu vou perder o Barbosa de graça, ok. Mas ele também não vai jogar, ele vai jogar as 12 partidas e o Palmeiras não vai poder contratar pra que ele jogue o Brasileirão. Agora, se o Botafogo aceitar a grana do Palmeiras agora, negócio fechado e tá tudo certo, né? Eu acho que o Botafogo vai aceitar. Então já podemos começar a comemorar? Ainda não. Já vamos falar sobre o Nino também, tá bom? A respeito então do que eu vi hoje na imprensa, a imprensa colocou Montoro e Vitinho como dois jogadores que estão literalmente sendo oferecidos pelo Botafogo aos outros clubes porque o Botafogo não consegue mais segurar, tá? A situação financeira dos caras é péssima e o Botafogo gastou muito mais do que poderia. Tá? O John Textor e o Eagle Group, né, que é o grupo liderado por ele, estão numa situação complicada envolvendo os clubes da Europa e isso está, obviamente, impactando o Brasil. Ponto. Vitinho e Montoro cabem no Palmeiras? Deixa a opinião de vocês nos comentários para mim, porque é muito importante entender como a torcida do Palmeiras está pensando. Eu traria ambos, tá? Eu tô falando de um jogador como o Montoro que tem um altíssimo nível para meia e um altíssimo nível para beirada de campo. E aí eu tô falando de um jogador de 120 milhões de reais. O Vitinho é algo, acho que é algo em torno, né, de 30 reais mais ou menos, é uma grana boa também, né? Mas quando a gente analisa ali do ponto de vista financeiro pro Palmeiras, cara, imagina, a gente coloca 170 no Danilo, 30 no Barbosa, e não vai dar, né? A conta não vai fechar. O Palmeiras faria um movimento muito agressivo no mercado, coisa que eu não acho que vai acontecer no momento. Então vamos focar. Se o Palmeiras vai trazer alguém do Botafogo, que seja o Barbosa, que seja o Danilo. Danilo. Esse é o nome para o Palmeiras mudar de patamar. Danilo. O Danilo pode jogar de 10, pode jogar de 5, pode jogar de 8. É o jogador que com certeza muda a cara do Palmeiras, muda a forma como o Palmeiras vai entender o futebol, tá? Danilo pode vir para o Palmeiras? Sim. Há negociações em andamento? Sim. Há tratativas, há conversas. Agora, existe uma dificuldade gigantesca que o Palmeiras está enfrentando para trazer o Danilo, que é o fato dele ter se destacado demais na seleção brasileira e no Campeonato Brasileiro, tá? Então o Danilo é um volante, né, um camisa 8, com números de atacante. Ele tem gol, ele tem assistência, ele tem uma participação em gols absurda. E na seleção brasileira ele deitou e rolou. Então o Textor, por mais que ele esteja passando por uma necessidade financeira nos clubes que gerencia, né, uma dificuldade, ele não é bobo, tá? Ninguém chega no topo, ainda mais o americano, né, financeiramente falando, sendo um cara amador. Ele sabe que ele tem nas mãos um ativo poderoso. E o Palmeiras tem que saber lidar com isso aí. Agora, se deixar o tempo passar e não investir logo, não fazer aquele movimento que os caras estão esperando, o Danilo vai completar 12 jogos e aí esquece, irmão, porque ele vai para a Copa do Mundo e não tenha dúvida que um clube europeu vai chegar e vai tentar tirar o jogador. A hora para trazer o Danilo é agora. Não dá para esperar mais, tá bom? A respeito do Nino, gente, atenção, tá? A informação que a gente tem até o momento é que o Palmeiras segue nas tratativas com o Zenit. Entretanto, eu tenho uma opinião, aí não é uma informação, é uma opinião. Se o Palmeiras trouxer o Alexander Barbosa, não acho que vai fazer sentido trazer o Nino. E na boa, para mim seria maravilhoso. Há um bom tempo atrás eu já falei, aliás eu falei por diversos vídeos, né? Que seria interessante para o Palmeiras gastar uma grana para trazer jogadores com o nível do Barbosa. 30 milhões, 40 milhões de reais para trazer um Barbosa, você economiza uma grana violenta que você ia gastar no Nino, né? O Nino custaria 95 milhões de reais aos cofres do Palmeiras. O Barbosa, algo em torno de 30. Eu tô falando de uma economia gigantesca que vai te facilitar a trazer outros nomes, cara.
Então assim, se o Botafogo tá realmente mal das pernas e o Palmeiras aportar 170 milhões e trouxer o Danilo, trouxer o Barbosa, muda completamente o nível de futebol do Verdão. E aí, eu sei, tá? É a minha opinião. Eu ainda arriscaria em trazer mais um jogador, porque a gente vai perder o Alan e ou o Flaco Lopes em breve, é questão de tempo, né? Não dá pra imaginar o Palmeiras se segurando no mercado da bola do jeito que os europeus vão chegar. Os caras vão chegar com proposta na casa de 200, 240 milhões, é muita grana. O Palmeiras vai ter que vender. Então assim, eu sei, Luiz Henrique é um sonho distante, né? Nós estamos falando ali de 200 milhões de reais também. Então você gasta 200 para vender e você gasta 200 no Luiz Henrique, depois recebe 200, é muito difícil a operação. Mas o Almada não. E o Almada está extremamente insatisfeito no Atlético de Madrid. O Palmeiras pode fazer um movimento antecipado, faz sentido. 170 no Danilo, 120 no Almada, nós estamos falando de 290. 30 no Barbosa, nós estamos falando de 320 milhões de reais. Se o Palmeiras vender o Eduardo Conceição por 240 e o Alan por 240, e a chance é grande disso acontecer, ainda sobra grana, tá? Eu sei, a duplicata é paga de maneira parcelada, mas o Palmeiras também não vai pôr 170, fazer um pix de 176 milhões de reais pros caras, não é assim que funciona, né? Bom, nosso giro de notícias hoje tá bem quente e daqui a pouco eu volto para trazer as informações do jogo do Palmeiras em primeira mão. Estamos de volta agora sim, com humor renovado e a análise do segundo tempo, do jogo inteiro, na verdade, né? Entre Palmeiras e Jacuipense, tá? Eu quero começar esse vídeo aqui, esse momento do vídeo, né? Falando que o Felipe Anderson jogou muita bola. E olha que engraçado, embora pareça aqui no nosso SofaScore, né, que ele tá jogando lateralizado como um ponto esquerda, o gol dele e as principais jogadas que ele triangulou saíram da meiuca. Ele jogando como meio armador pode dar certo no Palmeiras, eu já venho falando isso aqui há um tempão. Tô tomando porrada de um monte de gente que fala que eu estou errado, mas tá aí. As jogadas, os jogos, os lances mostram. Felipe Anderson tem muita qualidade com a bola no pé. Finaliza de fora da área, é muito técnico, mas não dá pra você querer exigir do cara que ele marque lateral. É o que eu tô falando aqui rotineiramente, tá? De maneira geral, Ramon Sosa foi muito bem. Kelvin na partida de hoje foi bem. Olha a nota aqui que o SofaScore preparou pro Kelvin e pro Arthur, notas altíssimas. E aí muita gente vai falar: ah, mas contra o Jacuipense é fácil. Eu quero ver nos jogos decisivos. Mas contra o Jacuipense tem que passar o carro, como o Palmeiras fez. Palmeiras fez certinho, foi pra cima o jogo inteiro, marcou pressão lá em cima, não deixou os caras jogar. O Palmeiras sofreu muitas faltas, né? E um lance que me chamou a atenção foi pós-jogo. O Felipe Anderson trocando a camisa com o jogador do Jacuipense, cumprimentando os caras lá, achei isso muito legal. Tá bom? Bom, então o Palmeiras entrou com o Carlos Miguel, Fux, Murilo, Gabriel, Arthur, né? Arthur Gabriel, Kelvin, Evangelista, Marlon Freitas, Maurício, Felipe Anderson, Sosa e o Vitor Roque, que acabou sendo substituído pela lesão, né? Analisando as estatísticas da partida primeiro, porque depois eu quero provar pra você nos números que o Felipe Anderson jogou muito, tá? 70% de posse de bola pro Palmeiras, criando 6 grandes chances e não sofrendo grandes chances, né? 32 finalizações a gol, números absurdos, né? 15 escanteios e aí a gente vem para os números de passe. O Palmeiras ficou com 516 passes, velho, contra 200 do Jacuipense, né? Então assim, time de guerreiros, tá, o Jacuipense, temos que pontuar, pô, sem muita estrutura na Série C. Você vê que eles se esforçaram a partida inteira, cara. Não tem como criticar os caras, né? Jogaram o futebol deles. Palmeiras finalizou 6 bolas a gol, criou 2 grandes chances, né, marcando ali, e perdeu 4. Então, das 6 grandes chances criadas, 2 deram certo, né, além dos pênaltis, além do pênalti, na verdade, né? E engraçado, né? Quando a gente analisa o jogo aqui nos duelos, até que foi pareado, né? 52-48 e tal. O time dos caras realmente foi muito guerreiro, tá? Eu quero voltar aqui pra gente analisar as estatísticas do Felipe Anderson primeiro. Olha que dado mais interessante. 86% de acertos no passe, 4 de 9 duelos ganhos para um meio-campo, isso é alto, tá? Porque ele tá toda hora no mano a mano com o lateral, com o zagueiro, com o volante, né? 3 duelos no chão ganhos e um no alto, tá? Totalizando os 4 ali que ele ganhou na partida.
Jogando como meio armador, Felipe Anderson pode flutuar entre as linhas e é um jogador perigoso. Eu acho que o Palmeiras tem que escalar e explorar mais essa possibilidade. Não acho que o Palmeiras está fazendo certo no momento em que deixa o jogador lateralizado, minha opinião. Kelvin também foi muito bem, com 89% de acerto de passe, 4 de 9 duelos ganhos, números elevados, né? E depois o Arthur. O Arthur ganhou todos os duelos na ponta esquerda, na lateral esquerda, ele não perdeu a bola, tá? Jogou muito bem também e manteve 91% de acerto nos passes, números assustadores. Chama atenção também a partida do Ramon Sosa, tá? O Ramon Sosa jogou muita bola. Agudo, jogador ofensivo, buscando linha de fundo, buscando finalização, teve um gol anulado, jogou muita bola. Gostei muito da participação do Ramon Sosa, muito do Felipe Anderson e o Kelvin jogou muito bem, tá? Temos que levar em consideração, sim, que o Jacuipense é um time mais fraco, mas o Palmeiras fez o que tinha que ser feito. Ponto. Foi pra cima, brigou por cada bola e fez uma partida que, no mínimo, quando a gente analisa friamente, no pior dos cenários, resultou numa vitória objetiva. O Palmeiras volta a campo agora contra o Jacuipense, lá no Paraná, se não me falha a memória, na Arena do Café, em Londrina, pra simplesmente deixar o jogo rodar, né? Dificilmente o Palmeiras vai tomar 3 gols, pode acontecer, claro, não pode entrar de salto alto, mas um momento pra mesclar o time, né? Deixar as crias da academia jogar e aí sim fazer com que os jogadores vão pegando confiança. Felipe Anderson, que está num momento difícil, faz uma partida ali, tira a zica, né? E aí consegue, de repente, vai ganhar mais minutos agora. A gente tem a situação envolvendo também jogadores como o Ramon Sosa, que vinham também de altos e baixos, mais baixos do que altos às vezes, né? Mas que aí lavam a alma, né? Recuperam aí a confiança para o resto do Campeonato Brasileiro, que é o que importa, na minha opinião, tá? O Brasileirão é o campeonato mais disputado do mundo e o Palmeiras não vai poder se dar o luxo de simplesmente abrir mão do campeonato. Palmeiras está fazendo uma boa exibição de maneira objetiva e geral, né? Quando a gente olha o panorama completo. Não está jogando fino da bola? Ok. Mas está com resultados positivos. Se vierem Danilo, Alexander Barbosa, de repente o Montoro ou Almada, enfim, Luiz Henrique, o Palmeiras muda completamente de patamar, tá? E aí é papo de brigar por todas as competições, mas eu preciso frisar que mesmo diante de alguns reveses na temporada, como o empate contra o Corinthians com 2 jogadores a mais, o Palmeiras tem se mantido firme, guerreiro e psicologicamente equilibrado. Gostei muito da atuação do Abel Ferreira no banco de reservas hoje também, tranquilo, calmo, sem espanar, sabendo que qualquer coisa que ele falar pode soar negativamente. Então, gente, eu agradeço do fundo do meu coração pelo carinho de sempre, vídeo maravilhoso, mais uma vitória. Nos vemos nesse próximo dia 24 ao meio-dia com o primeiro vídeo do dia. Forte abraço e avante palestra!